Bom dia, pessoal. Olá. Bom dia. Deixa eu ver se liberou todos. A aula de hoje promete, hein? Gente, até eu tô meio nervosa hoje, hein? Só para vocês terem noção. Ai, ai. Hoje vai ser brabo. Vamos lá, gente. É brabo, mas é necessário, né? Então, gente. Pior. Hoje é aquela aula que realmente é um desafio até para eu passar, né, de uma forma realmente melhor. Que eu realmente consiga fazer esse sacudão. Vamos ver. Bom, gente, vamos lá. Vamos pegar aqui a tela. Só liberar aqui para o pessoal. Vamos lá, gente. Bom, tema da aula de hoje pode ser que pareça, né, que não tenha nada a ver aí com a nossa jornada, né? Como eu tinha falado com vocês, a Lara quer falar algo? Não entendi. Não sei o que é para mim. Para mim apareceu aqui que a Lara levantou a mão. Não sei aqui como que isso quer dizer, mas tudo bem. Qualquer coisa. Qualquer coisa, vocês liguem aí o microfone, tá, gente? E aí falem alguma coisa. Bom, gente, pode parecer que esse conteúdo não tenha conexão, né, com a nossa jornada. Mas, como eu tinha falado com vocês, essa é a segunda etapa, é uma etapa de autoconhecimento, né, de análise do eu, né, para a gente estar sendo um profissional realmente, né, dando o nosso melhor aí, né, vivendo o nosso máximo. E isso é muito feito através do autoconhecimento, né? E não tem como viver um autoconhecimento, né, sem passar por essa etapa aqui. É uma etapa muito difícil, né, que muitas vezes a gente evita encarar. Tem gente que vive a vida toda sem encarar isso, mas é como fugir ali dos problemas, né, gente? E aí não tem como eu ser 100%, né, eu viver ali meu máximo, né, ser realmente realizado, deixando isso aqui pendente, tá? Então, vamos à vida como ela é, né, gente? A vida como ela é, que é bem diferente aí dos contos de fada, né, que a gente vê, que a gente vai lendo as histórias aí da Disney, que a gente vai alimentando na nossa vida, né, criando expectativas e, na verdade, quando a gente vai para o mundo real, não é bem assim, né? Então, gente, para começar, né, eu vou meio que aqui na causa do problema para depois a gente, então, ir para o problema em si, tá? Expectativa versus realidade, né, gente? Nós vivemos num mundo aí, né? Acho que é muito difícil. Se alguém tiver essa facilidade aqui, depois me deem a receita, porque para mim é um exercício diário, né? Não criar expectativas, né? E até não só com os outros, mas conosco mesmos, né? Com a gente mesmo. A gente vive criando expectativa aí, né? De tudo que vai acontecer, enfim. E aí eu acho que desencadeia um monte de probleminhas, né? Qual que é a vida de expectativa aí, né, gente? Na verdade, eu não sei muito bem se é essa aqui eu trouxe um exemplo, mas que é um exemplo que, na verdade, nem sei se todos têm essa expectativa aqui, que chega a ser um pouco chata, né? Monótono. Para quem gosta da vida com mais emoção, né? Essa vida de comercial de margarina, né? De todo mundo acordar ali naquele bom humor todos os dias, monta aquela mesa, toma aquele cafezão juntos, né? Todo mundo rindo, aquela alegria sempre. Não sei, né? Se funciona aí com vocês, se vocês têm essa vida aí, mas aqui em casa não é bem assim.
Tem vários dias que nem eu não me aguento, eu já acordo de um jeito, né, num mau humor que, como Madre Teresa de Calcutá dizia, que o pior defeito do ser humano é o mau humor. E eu confesso que eu tenho ali uma linha tênue, né? Eu sou muito bem-humorada, né? Adoro brincar, viver a vida com muito humor, mas eu confesso que às vezes eu tô ali num mau humor, especialmente para acordar, né? Se eu não tenho a motivação certa, que nem eu não me aguento. Então, gente, essa é a minha vida real aí, pelo menos, né? E aí, né, gente, a gente sabe que a convivência, né, é um desafio, né, um desafio diário aí que a gente tem quando a gente começa a conviver, né, com os outros. A gente sabe, né, cada um tem uma realidade, cada um tem um modo de pensar, né, a ideia aqui que eu quis trazer realmente, né, montar um grupo bem diverso para trazer os diferentes pontos de vista. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né, mas, assim, quando a gente vive mais próximo, né, no dia a dia, começa a ter mais atrito, né? Então, geralmente, com quem a gente divide ali o nosso dia a dia é mais difícil, né? A gente tem mais conflitos. A gente começa a ter aquelas sensações de incompreensão, né? Muitas vezes, a questão das diferenças começam a ficar mais afloradas, né? Nós fomos criados de forma diferente, às vezes até quando a gente tem a mesma criação, por exemplo, no caso de irmãos aí, né? Que muitas vezes, né, na maioria das vezes, os pais criam da mesma maneira, né? E a gente já tem diferença, né? No irmão, né, para o outro. Então, imagine quando a gente não tem essa mesma criação, né? Quando a gente não é exposto à mesma realidade, né? Então, nossas manias, né, gente? Cada um carrega as suas manias, né? As suas sombras também, né? Ontem foi falado aí das sombras, cada um tem suas sombras, né? As nossas sombras geralmente são diferentes. Não quer dizer que a minha é maior que a sua, né? E vice-versa. Às vezes a gente também potencializa a nossa sombra, né? Ou também dá o contrário, né? Às vezes a gente fica focando muito na sombra dos outros, né? Nos problemas dos outros e esquece de fazer aquela autoanálise, né? Nossos modos, né, gente, nossa educação, tudo começa a pesar ali, né? Tudo começa a virar um peso da mochila, né? Com o passar do tempo, da convivência, a gente sabe, né? No início, tem um TED Talks, que até depois eu vou passar para vocês, mas eu gosto do exemplo que ele usa no início, né? No início de namoro, né? No início de namoro é isso daí, né, gente? É a expectativa, né? A gente monta todo um cenário, né, para conquistar. Às vezes a gente nem é tão a gente mesmo, né? Porque a gente está tão preocupado em satisfazer ali o outro, né, em agradar, que a gente às vezes até foge um pouco do nosso natural. E aí no início tudo é lindo, né? Até o jeito que a pessoa morde uma maçã, né? Aquela coisa, nosso barulho encantador, tudo é maravilhoso. Depois de um tempo, né, tu já não tá aguentando mais, né? Qualquer barulhinho, qualquer coisa incomoda, né? E a gente sabe que é bem assim mesmo, né, que acontece. E aí que vem os desafios da vida real, né? Aí que a gente vai ver, né, se realmente, né, tem amor no negócio ou não, né? Então, gente, na nossa expectativa, o mundo, né, todo mundo vai agir conforme a gente agiria, né? Por isso que tem expectativa, porque a gente fica esperando, né, que as pessoas ajam como nós agiríamos naquela situação. E não é bem assim, né? A gente sabe que cada um vai agir de acordo com as suas referências, de acordo com as suas crenças, seus valores, enfim, que aí, né, variam muito. Então a gente fica decepcionado, não consegue entender como que o outro agiu diferente, né? Então começar a ver que, né, nós somos diferentes. Outra expectativa, né, que a gente tem é que a gente vai ser bem-sucedido, né, na nossa vida em todos os campos, né? Isso aí é algo que eu tinha desde sempre, tá, gente? Eu sei lá, eu me lembro que desde a minha pré-adolescência eu já tinha essa ânsia, né, de querer ser a melhor em tudo. Né, nos estudos, depois na vida profissional, depois, né, na vida afetiva, no espiritual, no autoconhecimento. Você quer ser 100% em tudo, né? E, na verdade, não é bem assim, né? Primeiro que a gente cria uns padrões muito altos, né, que muitas vezes a gente não consegue atingir.
e que foram, na verdade, meio que nos empurrado meio que goela abaixo. Às vezes, inconscientemente, a gente vai absorvendo aquele monte de padrão de referência aí que foi criado, né, de uma maneira pensada mesmo, né? E a gente não se dá conta que a gente vai absorvendo aqueles padrões, né? Próprios padrões de beleza, por exemplo, né? Desde pequena a gente cria aquelas referências, né, das princesas, não sei o quê, sabe assim, coisas que às vezes a gente não vai se dando conta e que vai absorvendo, né? Então, né, depois a gente vê que não consegue atingir, né? E aí, gente, a gente se empenha aí 1000%, né? Qual que é a vida real? A gente se empenha 1000% normalmente, né? A gente está ali, tá, eu dou o meu máximo, né? Hoje eu tô com o meu foco, aí eu vejo que a minha vida profissional tá meio desregulada, que eu quero reverter, eu quero ser bem-sucedida e tal, e eu vou dar o meu máximo ali. E eu começo a deixar a desejar em outros âmbitos da minha vida, né? Eu acho que é mais assim que acontece o negócio, né? E pode ser às vezes que a gente nem consiga chegar, né, nesse ponto que a gente realmente espera, mas normalmente tem um desequilíbrio ali, né? É muito difícil a gente conseguir estar nesse 100% em tudo, né? Acho que é uma busca aí da vida, né? Que a gente fica aí é meio que inatingível. Hoje eu tô bem só para destruir castelinho de areia, né? Tá meio brabo aqui o negócio. No mundo aí de expectativa, tudo está em perfeita harmonia, né? E, na verdade, a gente tem as decepções aí, né? A gente começa a se frustrar porque, né, as nossas expectativas não são atendidas. Né? Aqui eu dei o exemplo do bom humor sempre, né? Daquela energia. Todo dia a gente acorda com aquele gás, né? Tem a motivação, a gente encontrou, tudo bem. A gente tem que encontrar o que nos faz despertar, o que nos faz nos dar aquele gás a mais. Mas assim, gente, a vida real é que vão ter dias que não adianta. Você pode ter muito claro o que te move, mas que vai ser mais difícil, né? E pode ser que não venha à vontade, né? Eu, assim, gente, né, até pouco tempo atrás, eu estava numa fase bem difícil para mim, essa questão de conseguir, mas por não encontrar a motivação correta ainda, né? E não adiantava, sabe? Por mais que eu tentasse me convencer ali, né? Dessa motivação e ainda não era bem aquilo, e cadê a energia, né? Então, vão vir esses momentos aí, se ainda não vieram, né? Provavelmente, né? A gente sempre tem dias mais difíceis, né? E a gente vai ter que lutar contra isso, né? É uma realidade. Bom, botei aqui, né, o caos para a questão da mulher, a TPM, né, que muitas vezes os homens nem acreditam muito, né? O Joel aqui em casa, ele acha que é desculpa, né? E eu, até meus 25 anos, eu realmente não tinha sintoma nenhum de TPM. Depois, hoje, eu não me aguento. E aí os homens sofrem as consequências também, né, gente? Por isso que eu trouxe um assunto que não é só para mulheres isso aqui. Chega a ser ridículo. Às vezes, pelo menos, acontece isso comigo. Eu exagero tanto as coisas, às vezes, né, daquela dramatizada que eu já dou normalmente, mas fica mais ainda, né, potencializado. Que depois eu mesmo fico, poxa, né? Aí vem aqueles memes, né? Precisava disso, sabe? Até eu fico com vergonha, né? E, né, é incontrolável, é algo que realmente, né, mexe aqui com o hormonal e é um problema, né? Saber lidar com isso, né? A gente tem que saber dar aquele jeitinho brasileiro, contornar a situação, né? A gente saber o que desencadeia, o que não, né? E tentando tirar o foco. No mundo de expectativa, a gente tem tempo para tudo, né? A gente consegue planejar a nossa vida ideal, né? Organizar, viver tudo conforme planejamento, né? E na realidade, né, a gente não tem tempo para nada, parece que quanto mais tempo tem, mais a gente não consegue, né, dar conta das coisas. Às vezes a gente planeja tudo bonitinho, não consegue cumprir, né? Por quê? Porque tem os imprevistos, né, gente? Imprevisto é o que mais tem na vida e a gente não consegue dominar. Né? Então, a gente não tem o controle de tudo como a gente acha, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, gente, para a gente não viver aí pautado na expectativa, né? Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que a gente tem que viver com uma santa indiferença, né?
é que há uma indiferença no bom sentido, né? É a gente realmente não criar essa expectativa, a gente saber separar, né? E realmente cultivar essa indiferença. É realmente algo muito difícil, tá, gente? Para mim, assim, é difícil. Eu crio muita expectativa, né? Mais até comigo, né? Então, essa cobrança aí. E vamos lá, né? Que é o problema, que ao meu ver, né? Eu acho assim, esse aqui é um assunto muito, para mim, muito forte, mas que eu acho que é um divisor de águas, né? A partir do momento que a gente tem isso aqui como um hábito na nossa vida, né? Levar a viver realmente o perdão na sua integridade, sabe? No seu 100%. Realmente é algo que é uma outra vida, né? Então, por isso que, para mim, eu tive que trazer esse assunto, porque eu acho que todo mundo tem que implementar, se ainda não implementou essa prática, porque é um exercício, tá, gente? Já vou dizer que é um exercício, né? Por mais que hoje eu me vejo que eu vejo que eu estou já num momento da caminhada que para mim é um pouco mais fácil, menos sofrido. Mas mesmo assim, né, se nós somos pessoas sensíveis, a gente vai continuar sendo ferido, tá? Isso aí não estou dizendo que isso aqui é a solução dos problemas, mas é realmente algo que transforma a nossa vida. Então, eu trouxe aqui, né, gente, o perdão nas diversas crenças, porque, né, cada um tem uma crença, e, claro, né, pode ser que a sua crença também não esteja aqui, mas eu trouxe algumas crenças para a gente ver o quão importante é o perdão, né, e realmente, né, todo mundo que busca aí uma evolução, a gente sabe que tem que passar por essa etapa. Então, aqui no cristianismo, como que a gente vê o perdão, né? Primeiro que a gente vê Deus como, né, um ser misericordioso, né, que ele tem compaixão e ele nos perdoa ali diariamente, né? Diariamente nós somos perdoados, né? Nós temos uma nova chance de recomeçar, né? Deus, nesse caso, não nos vê como, não nos pune, assim, né? Não é aquele Deus de antigamente que o pessoal via como, né, que você tem que ficar pagando e tal. Então, ele tem essa misericórdia e aí a gente vive o quê? A gente tem ele como exemplo, né? É um exemplo que a gente tende a seguir, né? A gente tenta, né, seguir para a nossa vida aí com os outros, né? Então, o ideal seria a gente aplicar isso, né? A gente se lembrar sempre, né, dessa misericórdia, dessa compaixão e aplicar com os outros, né? E conosco mesmos também, tá, gente? Porque esse aqui é o que eu falo. Muitas vezes é mais difícil se auto-perdoar do que perdoar os outros. Para muitas pessoas, o auto-perdão é mais difícil, né? Já para outras não, claro, né? Tem de tudo, né? A gente tem também as pessoas que têm mais dificuldade de perdoar o próximo. No espiritismo, né? No espiritismo a gente está em constante evolução também, né? A gente retorna aí, né? A vida, né? A gente vem aí às vezes até a gente conseguir atingir esse auge, né? Realmente de evolução e a gente não precisa mais ficar retornando. Mas até então, né? A gente volta aqui, né? À Terra e tudo, né? Em diversas formas aí para buscar essa evolução. E o perdão, ele nos livra, né, de sentimentos negativos, como a tristeza, por exemplo, né? A gente busca realmente estar ali nessa harmonia, né, nessa constante evolução também, né, gente? É uma prática ali, um exercício, tá? No budismo eles nem usam a palavra perdão porque acham que não é apropriado, porque quando se pensa no perdão, né, nesse caso eles associam, tá, tem uma pessoa que vai perdoar e tem um perdoado, então ali eu já coloco diferença como se tivesse um certo e um errado, né, e eles não acreditam nisso, né, que seria tipo o juízo de valor, né, você julgar quem está certo ali naquela situação. Então, você vive o perdão através da compaixão, né, da compreensão e da aceitação do outro, né? E aí, a partir daí, você realmente vive isso. Claro que eu coloquei a palavra o perdão, né, porque é a palavra que a gente tem como referência aí. E a gente vive uma purificação, né, do seu próprio eu, né? Você vai viver de uma forma realmente plena, né? No islamismo,
nós temos os nossos pecados, né? Os pecados menores, e você tem os rituais, né? De purificação, né? De lavagem, né? De certas partes do corpo, né? Para eles é a forma como eles expressam, né? Que você tem que fazer esse ritual antes de você fazer a sua oração a Allah, né? Para ensinar ali de realmente, né? Uma purificação. Acho que aqui até no caso, por exemplo, na Igreja Católica também, a gente tem, né? Se fosse viver ali na íntegra, a confissão, por exemplo, né? Antes de você comungar, digamos, né? Para se purificar, né? Para se sim, limpar ali, né? No caso, né? Limpar, purificar, para se preparar, né? Para viver ali o auge. E se não, se você não tem essa prática ali, né, Allah, ele não vai aceitar os seus pedidos de perdão, né? A gente tem, né, por exemplo, agora eu lembrei, né, o trecho da oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, isso daí, às vezes a gente fala da boca para fora, mas o ideal seria realmente viver isso, né? A gente realmente tá, né, de bem ali, né, com o outro, né? E para poder receber o perdão também, né? Senão, não adianta. No judaísmo, né, gente? Eu trouxe aqui, eu nem sabia, né, desse evento aqui, diz que é a data mais importante do judaísmo, né, que eu achei lindíssimo, que é conhecido como o Dia do Perdão. Né? Nessa data, os judeus, eles dedicam-se às orações, ao jejum e à contrição, e através dessas práticas, né, os judeus demonstram seus arrependimentos em busca da felicidade e do perdão divino. Para eles, né, é o fundamento, né, do Torá, né, que seria o livro, né, que eles seguem, né, as leis, o mandamento maior é servir a Deus com alegria. Mas para viver essa alegria, você tem que aprender a perdoar. E aqui eu concordo em gênero, número e grau. Né? Eu acho que para a gente realmente ser alegre, viver, né, na alegria, a gente tem que perdoar. Então, gente, isso aqui eu acho que é a frase que vai marcar, nortear, né? Os erros que você cometeu não precisam ser determinantes para viver uma vida de erros. Às vezes a gente fica tão focado num erro, né, que a gente acaba vivendo toda a nossa vida em função, né, daquele erro, né, e acaba errando, né, tipo, porque a gente fica tão amargurado, né, e acaba vivendo uma vida aí de uma forma que não é legal, né. Ou você crucifica o outro, né, por um erro que foi cometido, né? E aí você não dá mais uma nova chance dessa pessoa tá ali, né, se redimindo, né, vivendo, né, de uma nova forma, tá? Então, acho que aqui, assim, não é muito, né, assim como no budismo diz, né, não é muito de certo ou errado, né, de ter um ganhador ali na história, mas assim a gente sabe que tem uma grave consequência que a gente fica ferido, né? Quando a gente não perdoa. Então é muito mais sobre essa cura, né? Essa cura de realmente da gente não carregar isso, né? Porque realmente é uma dor que a gente traz não só consequências, né, emocionais, que claro essas são óbvias, né? A gente fica ali com aquele nó, né, que não deixa a gente ser pleno, mas às vezes traz consequências até físicas, tá, gente? Às vezes a gente tem um problema físico, uma doença, né, física. Eu acredito muito que o próprio câncer, por exemplo, eu acredito que tem causas emocionais. Né? Não sei se vocês concordam. É que eu não fui atrás de estudos para embasar essa minha teoria, mas é algo que eu acho que sim. Mas não só, por exemplo, o câncer, né? Outras doenças a gente vai desenvolver por estar carregando essa angústia, essa mágoa, né? Então, gente, para quê, né? Desnecessário. Eu acho que quando a gente fazer uma analogia aqui, né? Todo mundo aí deve ter alguma cicatriz no corpo, né? Você olha para essa cicatriz, você encosta na cicatriz hoje, tudo bem, ela tá ali, você vai se lembrar dela, né? Tá ok. Ela tem uma história ali por trás dessa cicatriz. Mas você hoje toca nessa cicatriz, vai doer? Não vai doer, né? Já passou, foi curado, né? Foi cicatrizado realmente.
Agora, quando a gente tem uma situação que a gente não consegue perdoar, você toca e continua doendo, né? Continua doendo aquilo ali. Então, assim, não quer dizer que o perdão ele vai apagar, né? Ele não vai apagar o que aconteceu, mas, assim, é o aprendizado da gente realmente conseguir conviver com aquilo. Não é nem muito pelo outro, tá, gente? Mas é por nós mesmos, nós merecemos realmente viver esse perdão, né? Viver nessa abundância. Então, é viver um perdão genuíno, né, gente? É o perdoar realmente de coração, né? Claro que tudo começa com a decisão, né? Se você já está decidido ali, você já sabe que isso vai ser melhor para ti, para o outro, enfim, né? Como você quiser encarar, e aí você dá aquele passo, né, na direção do perdão, claro, já é o início, né? Tudo começa já da conscientização, né? A gente saber que a gente tem um problema a resolver. E aí, claro, né? Aí é questão de exercício também, né, gente? Porque não é fácil, como eu falei, né? Muitas pessoas, elas têm, às vezes, para mim, por exemplo, eu tenho uma facilidade em esquecer, tá? Eu não fico guardando a situação, aconteceu, aí eu dou os detalhes da situação, não. Eu esqueço muito fácil. Tipo, eu não vou me lembrar do que a pessoa disse, sabe? Das palavras. Se eu tiver que narrar a história, eu já não me lembro mais. Agora, isso não quer dizer que seja mais fácil para mim, né, perdoar. São formas diferentes, né? Mas se eu tenho essa facilidade em esquecer, eu vou usar disso, né? Eu vou realmente usar e aproveitar e esquecer mesmo as situações. Eu uso isso a meu favor. Agora, pessoas que já têm mais dificuldade em esquecer, né? Que vão narrar ali as discussões nos mínimos detalhes, né? Ah, você disse isso há 10 anos atrás e tal, né? A gente sabe que tem também. Então, essas pessoas, elas têm que aprender a conviver, né? Assim, a fazer uma releitura, né? Neutralizar isso, porque realmente para essas pessoas é mais difícil, a gente não vai conseguir simplesmente apagar, né? Não é uma realidade delas, e nem tem que ser assim, né? As pessoas são diferentes. Então, aí para essas pessoas tem que fazer um exercício de realmente tentar neutralizar, né? De tentar não ficar alimentando esse tipo, né, de lembrança, porque só vai remoer e vai fazer mal, né? Então, gente, quando a gente começa a fazer o exercício do perdão, a gente sai daquele papel de vítima, né? Que a gente às vezes fica ali se vitimizando, né? Coloca a culpa no outro, né? A gente fica justificando os erros, né? Com as ações do outro. Então, a gente começa a ter aquela autorresponsabilidade, né? Então, a gente começa a viver as consequências aí, né, dos nossos próprios erros, a gente assume, a gente faz a prática aí do pedir o perdão, mas tem que ser realmente pedir o perdão e buscar não viver mais aquilo, não repetir o erro, né, também, né, gente, não é só pedir desculpa, né, digamos, e continuar fazendo tudo igual, né. É realmente você fazer um exercício de análise, né, do que aconteceu e buscar mudar, né. Eu acho que a gente tem que realmente fazer esse exercício ali quase que diariamente, né. O ideal seria diariamente a gente estar analisando ali nossas ações e buscando essa evolução, né. Então, gente, guardar rancor, né, ódios e mágoas, né, isso aí vai de caminho inverso total, né, quando a gente busca uma felicidade, né? Não é possível atingir, viver a felicidade se a gente está guardando ódio, mágoa, né? Rancor. Aqui tem uma analogia, né? Por exemplo, você imagina um baú, né? Você tem um baú ali cheio de culpa, né? De rancor, de sentimento de vingança, de mágoa, de pensamento negativo, né? Em relação aos outros ali. Pode ser um baú enorme, tá, gente? Mas ele está cheio desses sentimentos, né? E aí, claro, que espaço que vai sobrar para a gente colocar aí bons sentimentos, né? Para a gente ter um espaço ali para gratidão, por exemplo, né? Para o otimismo, para todos os sentimentos que sejam bons, né? Não vai ter muito espaço, né? Porque ele vai estar já ocupado aí com coisas ruins. Então, qual é a nossa tática aí? A gente vai mandar para um marceneiro, para um carpinteiro ali, pedir para ele aumentar o nosso baú, né? A gente vai fazer uma reforma ali, pedir para ele aumentar.
ou a gente vai esvaziar desses sentimentos para ter mais espaço para as coisas boas? O que é mais fácil da gente fazer? Né? Muitas vezes a gente fica tentando ali aumentar o nosso baú, né? E eu acho que não é esse o caminho, né? Primeiro que em termos de, eu acho que de carga mesmo, né? Natural ali, eu que sou da química, né? É mais com menos, a gente não vai ter como, né? Tá aquilo ali, sabe? Não dá, né? A gente tem que realmente tirar uma coisa, né? Não dá para ter tudo no mesmo espaço, né, gente? Não sei, né? Se para vocês isso é uma realidade, se vocês acham que dá, mas acho que não tem como. A gente vive ali meio que de migalhas, né? Se a gente realmente busca ter tudo no mesmo baú, a gente não vai viver uma vida no seu auge, né? A gente vai se contentar com pouco, sabe? Eu acho que a gente tem que ser exigente, a gente tem que ser seletivo, né? A gente tem que buscar, né, viver realmente com abundância, com prosperidade, né? E para isso, não dá para ficar se contentando aí com migalha, né? Com um pouquinho do bem só, né? A gente tem que viver realmente no cheio, né? De gratidão, né? De amor verdadeiro, né? Então, gente, não vai ser apagado. Realmente, o perdão é algo processual, tá? Não é também de um dia para o outro, né? Que a gente vai mesmo quem tem facilidade para esquecer, demora um tempinho, né? Não é assim imediato, né? Tem um tempo ali de você meio que ruminar aquela informação e aí é ok, né? Mas é um exercício, né? E aqui eu trago, né, a questão né, que a gente tem, isso aqui eu sigo para mim, quantas vezes é necessário perdoar, né? Aí a gente tem, isso aqui é uma referência bíblica, né, na verdade. Vem 70 vezes 7, né? O que isso quer dizer, né? A gente sabe que o 7 é o número ali que simboliza um infinito, né? Então, 70 vezes 7, ou seja, gente, é sempre. Eu sei que isso aqui não é um resultado muito animador aí, né? Para quem está na barreira ali de perdoar uma coisinha. Pois é, gente, a verdade é essa. A gente tem que aprender a perdoar sempre, tá, gente? Vai ficando cada vez mais fácil, né? A partir do momento aí que a gente começa a exercitar, criar essa imunidade espiritual, né? Que é como tomar uma vacina. Dependendo da vacina, a gente tem que tomar várias doses, não é? Não é de uma vez que você está curado, você já pode sair, aí você está imune. Então, eu acho que é mais ou menos assim que a gente tem que encarar essa situação. A gente vai ter que tomar várias doses, né? Vai cair, levantar, aquela coisa, né? É o teste da persistência também, né? Ver o quão a gente está decidido a perdoar, ou se é só fogo de palha também, né? Então, aqui, né, que a gente busque, né, as nossas práticas que melhor se adaptam a cada um, né? Cada um sabe se você consegue, né, alimentar essa imunidade, né, espiritual, a reflexão, né, a entrega maior, se é através de uma música, se é através de uma reflexão, né, lá do estoicismo, por exemplo, né, o José, que a gente reflete tanto, né, a gente vai a fundo. Pode ser através de uma outra leitura, né, de uma oração, de uma meditação, né. Eu aprendi muito, eu fiquei um final de semana, né, com as irmãs carmelitas lá na França. Eu nunca pensei, né, nunca tive essa tendência a viver a vida religiosa, mas eu gosto muito de conhecer tantas religiões em si, né, eu tive praticamente contato ali com quase todas essas religiões ali que eu apresentei para vocês. E a cultura, né, também, eu sou realmente muito atraída por isso, pelas diferenças. Eu fiquei um final de semana com essas irmãs, né? E elas vivem o silêncio, né? Agora eu esqueci qual a palavra que tem uma palavra certa para isso, né? Que elas não se comunicam praticamente, né? Só quando assim realmente é algo necessário no trabalho, elas realmente é a clausura, né? Que se fala. Elas têm que se comunicar só para resolver alguma coisa assim, mas elas vivem a experiência do silêncio. Por quê? Porque no silêncio quando a gente vive o silêncio, a gente está mais apto ali a escutar,
né? Se a gente está falando o tempo todo, a gente não tem espaço para escutar, né? E eu achei aquela forma ali, né, de viver a fé tão bonita, sabe? Porque às vezes a gente fica, né, só muito falando, pedindo, né? E a gente não dá tempo para escuta, né? E eu acho, assim, que é muito bonita a meditação também, muito assim, né? Então, eu acho que é uma ótima prática para a gente se conhecer, poder viver aí também essa experiência do perdão para quem está precisando aí, que é mais difícil. Eu aconselho, né, se der aí, se vocês tiverem como ir para um lugar, né, que traga paz, né, e viver esse silêncio, com certeza vão vir muitas respostas. Tá? Eu acho que a experiência do silêncio e a gente realmente tentar incorporar essa prática na nossa vida, né? A gente vive muito acelerado, a gente não dá tempo para o silêncio, né? A gente acha que às vezes é uma perda de tempo, e não é, né, gente? A gente sabe que não é. Então, gente, a gente leva um tempo aí, né, para metabolizar, né? Não fiquem, né? Não acho que seja instantâneo, né? Para mim não é também, é um exercício diário, mas é decisão, né? Como eu tinha falado, gente. Hoje é uma aula, assim, que é bem, eu acho, fundamental, né? Se a gente quer realmente ser um ser humano melhor, né? E eu acho que o caminho é isso, né? É a gente buscar evolução. E aí, não tem como, né, não ser através do perdão. Estou lendo aqui os comentários de vocês. Não dá para imaginar a Carol mal-humorada. Simone, nem eu não me aguento. Olha, eu sou chata, sabe? Tipo, insuportável. Crisinha, sabe, assim. Adila, então, tu também é uma pessoa muito bem-humorada. Eu acho que quando a gente tende a ser muito brincalhão e tal, a gente tende a ter esse outro extremo ali, né? Tipo, anda junto. Oh, que bom, Adila. É uma prática muito desafiadora, né? Mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Eu sei, assim, eu tenho um processo, né? Que eu, por exemplo, com meu pai, eu fiquei anos ali, às vezes, assim, para mim eu nem achava que era uma falta de perdão, mas a partir do momento que realmente eu vivi um perdão, assim, porque às vezes a gente, tá, criança, os pais se divorciam, você meio que cria histórias na sua cabeça, né? Vai ouvindo também, né? E você não lida bem com aquilo. Aí chega a adolescência, tudo aflora, né? Tudo vira uma revolta e tal, né? E depois, quando a gente começa a ver, né, o ponto de vista do outro, também a respeitar, né, gente? Porque por mais que a gente não teria tomado a mesma decisão, não teria agido daquela forma, né, que a verdade é essa, né, a gente não vai agir igual, é a gente aceitar, né, as ações do outro, né, as limitações do outro. A partir do momento que a gente realmente aceita a limitação do outro, não fica tentando corrigir, né, isso para mim é um exercício muito difícil. Eu, às vezes, eu fico tentando impor, eu vejo aqui em casa, né, diariamente, às vezes a gente acha, até às vezes no jeito de botar as coisas no lugar, você acha que só é o seu jeito que tá certo, né? É um exercício diário, assim, realmente é muito desafiador, mas realmente é muito gratificante, né? A gente evita a fadiga, assim, sabe? A pessoa que quer vencer tem que primeiro vencer a si mesmo, exatamente, Wagner. O livro do estoicismo, inclusive, né? Conheci através do Wagner. A gente já vai cair já já. Gente, a aula de hoje, eu sei que pode ser que pareceu que não tem muito a ver, né? Mas, assim, um desafio aí que a gente tem que aceitar, tá bom, gente? Um bom dia para vocês, né? Que bom, tudo a ver. Um beijo, gente. Bom dia aí, tamo junto, tá? Tamo junto nessa.